nós, nesta noite, então, temos como agenda fazer memória da Conferência de Aparecida, uma vez, não é, de que a próxima Assembleia Eclesial, a primeira, sinal de que haverá outras, não é, vai fazer um resgate, vai retomar, não é, esse Kairos, que foi para a Igreja na América Latina, a Conferência de Aparecida já há 14 anos, já há um bom tempo, e, sem dúvida, não é? Depois de 14 anos, é bom refrescar a memória, revisitar, não é, esse belo texto, mas mais do que o texto, a gente revisitar o evento, não é, que deu origem a esse texto. Para a gente compreender um texto, sempre é importante situá-lo dentro do contexto que gerou o texto. Não é? E realmente, não é, nós temos aí certas realidades que é importante levar em conta. Por isso, eu acho importante nós começarmos, primeiro situando a Conferência de Aparecida em relação às 4 outras conferências, uma vez que a Aparecida, por sua vez, ela resgata conferências anteriores. Então, que conferências foram estas, em grandes linhas e rapidamente, mas depois uma palavrinha também, não é, sobre o contexto de realização e de recepção da própria Conferência de Aparecida, já 14 anos depois, não é? E finalmente, aí nós dedicarmos um tempinho em rememorar, não é, qual é a proposta, não é, de Aparecida, o que a Aparecida propôs, não é, à Igreja em nosso continente, e uma proposta que transcende, evidentemente, nossas fronteiras, através do pontificado do Papa Francisco. Pois bem, nós temos, então, não é, já 5 conferências realizadas, portanto, um largo caminhar sinodal. Talvez não é, seja o único continente, não é, que com essa experiência tão bonita e tão longa, não é, de caminhada eclesial, que começou antes do Concílio Vaticano II, com a Conferência de Rio de Janeiro, em 1955, uma conferência que nós praticamente não a revisitamos mais, não é? Também porque ela reflete aquele momento pré-conciliar, ela se alinha àquela igreja de neocristandade, não é, em seu tempo, e logo foi superada pelo Concílio Vaticano II. Tanto que as preocupações centrais da Conferência de Rio de Janeiro, né, era a falta de clero, porque naquele contexto a igreja era o clero, não é? E depois os 2 grandes outros problemas que a conferência coloca em evidência, por um lado é a maçonaria, então essa confrontação da igreja, né, com a sociedade, com o mundo moderno, não é? E do ponto de vista religioso, o grande problema era o espiritismo e a Umbanda e as igrejas protestantes, imagine, não é? Naquele contexto, então, dos anos 50. Mas a conferência que realmente, não é, marca a trajetória de nossa igreja, dando-lhe um rosto próprio, é a Conferência de Medellín, né, de 68, e que evidentemente, não é, o modo como a igreja recebeu o Concílio Vaticano II em nossas terras. Com Medellín, a igreja na América Latina deixa de ser uma igreja reflexo, como, não é, nós conhecemos essa expressão do padre Lima Vaz, não é? E para ser uma igreja fonte, quer dizer, uma igreja que a partir de Medellín, ela vai ter um rosto próprio, uma palavra própria. E realmente Medellín foi um momento único na igreja latino-americana, porque em Medellín, magistério e teologia coincidiram, como diz o padre Comblat. Nem no Vaticano II tinha acontecido isto, porque o Vaticano II, tanto que a gente pode ver lá no texto, muitos resíduos, né, de uma igreja pré-conciliar, fruto de acordos para poder aprovar os documentos. Já em Medellín, nós temos um documento do começo ao fim, não é, num grande consenso, um momento único. E este consenso entre igreja, né, entre teologia e magistério, se deve a uma presença
da igreja, naquele contexto dos anos 60, majoritariamente inserida na sociedade efervescente de seu tempo, e muito próxima dos meios populares, não é? Portanto, uma conferência que é para nós o referencial maior, sem dúvida, de nossa tradição eclesial latino-americana. Depois tivemos, né, em 79, a Conferência de Puebla, que já foi, não é, a expressão de um embate entre a Igreja de Medellín, essa igreja libertadora e transformadora e profética, e segmentos da igreja que continuavam ligados à neocristandade, com dificuldade de, inclusive, receber o Concílio Vaticano II, segmentos em confronto com o mundo, não é? E uma igreja centrada no clero e na ortodoxia, no zelo pela doutrina. E não foi tão fácil, não é, a Conferência de Puebla, não é? Mas Puebla, apesar de todos os embates, conseguiu ainda reafirmar Medellín, mesmo que já não tivesse mais consenso, não é? E teologia e magistério estiveram longe de coincidir, não é, em Puebla, tanto que os teólogos latino-americanos nem foram convidados, né, para esta conferência e trabalharam a partir de fora dela. Momento ainda mais difícil foi a quarta conferência, a de Santo Domingo, para celebrar os 500 anos, né, de evangelização na América Latina, ou mais propriamente, não é, de conquista, não é, colonial. E nesta conferência, então, houve um revés, não é, da Igreja de Medellín. E tanto que Santo Domingo é praticamente um documento que não foi recebido pela Igreja na América Latina. Apesar, não é, da proposta importante que depois a Aparecida vai resgatar, que é o protagonismo dos leigos na evangelização, isso é uma proposta de Santo Domingo, e também a proposta de Santo Domingo de uma conversão pastoral da igreja, que ficou lá no número 30, não é, dormindo, porque também isso não foi acolhido, não é, no pós-Santo Domingo. É que nós passamos a viver, a partir de Puebla, já um pouco antes, desde 1972, com a Assembleia do CELAM em Sucre, um momento assim, muito difícil de nossa igreja, porque ali se estabeleceu uma estratégia de combate a esta igreja de Medellín, esta igreja transformadora, libertadora, de combate à teologia latino-americana, né, segmentos da igreja na América Latina, mas, sobretudo, com a anuência e a participação, né, muito também assim decisiva, de grande parte da Cúria Romana. Aquilo que se chamou, não somente em relação à América Latina, mas em relação à igreja em geral, não é, de um momento assim de um tempo de involução eclesial. Os dois pontificados, né, que precederam o atual foram marcados por esse contexto de involução eclesial, de distanciamento da renovação do Vaticano II e de combate, evidentemente, à tradição eclesial da Igreja na América Latina. E foi nesse contexto, não é, de involução eclesial, de uma igreja autorreferencial, de uma igreja em confronto, não é, com o mundo moderno, uma igreja atrelada ainda ao modo de ser igreja da neocristandade, que aconteceu a Conferência de Aparecida, a quinta conferência. E aí, não é, a quinta conferência, ela foi uma grata surpresa, porque a Aparecida, ela resgatou a Conferência de Medellín e a Conferência de Puebla. E quando nós falamos em Conferência de Medellín e Conferência de Puebla, estamos falando no resgate da renovação do Concílio Vaticano II, porque Medellín nada mais é do que o Concílio Vaticano II em nosso contexto, e Puebla é um desenvolvimento, não é, das intuições básicas e eixos fundamentais, né, da Conferência de Medellín. Como é que a gente poderia explicar, não é,
essa grata surpresa de Aparecida, mesmo em meio a um contexto difícil de involução eclesial. Aqui, pelo menos 4 fatores, não é, poderiam explicar, não é, essa grata surpresa de Aparecida. Primeiro, a teimosia, a parresia, não é, a persistência dos segmentos de igreja ligados à tradição eclesial latino-americana. Não era maioria na Conferência de Aparecida, mas foi um segmento, não é, muito bem articulado, aqui o segundo fator, uma boa articulação interna, não é, na Assembleia, que isso fez com que muitas das teses de Medellín, não é, e Puebla pudessem ser retomadas, não é, em Aparecida. Também se explicaria a grata surpresa de Aparecida, o fato de ter sido a primeira conferência celebrada, não é, já em meio a toda a comunicação digital, primeira conferência, né, com internet. Então, o interior e o exterior da Assembleia, não é, ficou muito relativo, e houve uma boa assessoria externa aos bispos em Aparecida, porque os teólogos latino-americanos que não estiveram presentes em Puebla, e muito menos em Santo Domingo, também não estiveram, em grande medida, em Aparecida. A Meríndia, por exemplo, levou para Aparecida, não é, quase 30 teólogos que estiveram trabalhando durante, não é, as 3 semanas, incansavelmente, e assim várias conferências episcopais levaram também seus teólogos, como a própria CNBB, por exemplo, não é? E um outro fator que a gente poderia evocar, né, para explicar a grata surpresa de Aparecida foi a estreita relação da Assembleia, não é, com o povo, não é, romeiro, que acorre diariamente ao Santuário de Aparecida. As celebrações da Basílica e outros momentos, não é, e fatos como a Tenda dos Mártires, a Caminhada das Sebes, isso teve um grande impacto sobre os bispos. Por exemplo, na Caminhada das Sebes, não é, que caminhou da meia-noite até as 8 horas da missa da manhã, na Basílica de Aparecida, para coincidir com a missa dos bispos, os bispos da Conferência de Aparecida mudaram o horário da missa deles, não é? Passaram para mais tarde, para não se encontrar com as sebes. E é interessante que o cardeal Bergoglio esteve lá. Isso é um sinal interessante, isso eu nunca vou esquecer. Né? Apesar, não é, de não recomendado, ele esteve lá, né, recebendo as sebes, celebrando com as sebes. Então, não é, essa teimosia, essa persistência, essa articulação foi muito importante para o êxito da Assembleia. E nós tivemos, então, não é, um bom documento, tanto que ele continua atual ainda hoje, passados 14 anos, não é? Mas, no pós-Assembleia, houve também tentativas de revés, não é? Vocês recordam que o documento original da Assembleia, que é aquele que o cardeal Bergoglio, não é, com a sua equipe de redação, havia enviado a Roma, não é, esse documento ele sofreu 240 mudanças. E umas 40 mudanças assim, mais de fundo, 40 mudanças maiores. É uma censura, uma revisão ao documento. Não é? E é muito interessante, eu já tenho até escrito sobre isso, constatar que aquelas posições e propostas, não é, que Aparecida havia feito, que os censores tiraram do documento, o Papa Francisco depois se encarregou de trazer tudo de volta, não é, na exortação Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium. Não é? Só para vocês terem presente, por exemplo, vou citar aqui 10 pontos sensíveis, não é, que os censores ou que os revisores do documento não é, ali tocaram o documento de Aparecida.
A questão da renovação do Vaticano II, por exemplo, eles revelaram que é um ponto sensível, eles mudaram bastante, não é, esse texto. A questão da opção pelos pobres, né, sobre o sistema econômico liberal capitalista também, né, que a Aparecida fazia, assim, uma condenação praticamente explícita. A questão do método ver, julgar, agir, eles também, não é, revisaram muito essa questão do método, colocaram a trindade dentro do método, uma coisa esquisita, vocês podem aí ver no documento. As SEBs, né, foi o texto talvez mais mexido, mais adulterado, foi aquele relativo às SEBs, né. A questão da enculturação, ponto sensível também. Agora estamos falando, né, num rito amazônico, imagina, né, mas aqui no documento de Aparecida, a questão da enculturação, os censores acharam, né, que aí se ousava demasiado. A questão da família, sobretudo que Aparecida propunha acolher as famílias, não é, em segunda união, imaginem, não é? A questão da mulher na igreja, um texto que também foi mudado. A questão do clericalismo, que foi tirado, não é, do documento, como se não houvesse na igreja, né? E a questão da vida consagrada inserida nos meios populares. Uma crítica também, não é, aos religiosos que se inseriram nos meios populares, não é, que se ideologizaram, que se secularizaram, perderam a fé. Incrível. Como se não tivesse havido religiosos que sofreram essas mesmas consequências e continuando, não é, no nível mais interno da igreja. Não é? E o próprio Celan, não é, a recepção que o Celan fez de Aparecida em seu primeiro momento, também não foi a recepção do documento em seu espírito enquanto tal. Vocês podem perceber que, por exemplo, no documento de Aparecida quase nem aparece a missão continental. Está lá no final do documento uma única citação, aquilo que o Celan tinha preparado, né, no processo de preparação, como se fosse a grande proposta, não é? Praticamente nem entrou no documento. E depois o Celan, no pós-Aparecida, colocou de pé a chamada missão continental, que ao invés de fazer, como disse o documento, não é, uma rede de pequenas comunidades, não é, em estado permanente de missão, uma missão que não tem prazo para começar nem para acabar, não é, um grande projeto de missão continental, não é, uma espécie de campanha missionária, né, eventos de massa, de mídia, e com data para começar e data para terminar. Mas, graças a Deus, nesse contexto de recepção de Aparecida, muito difícil, conturbado também, tivemos a eleição do Papa Francisco. E se não fosse o Papa Francisco, a Aparecida teria desaparecido. Já teria desaparecido. Porque foi o Papa Francisco que se encarregou de resgatar a Aparecida através da exortação Evangelii Gaudium. Ele mesmo disse aos bispos do Celan, de que é uma cópia mal feita de Aparecida, dizer ele que eu fiz. Para dizer da importância de Aparecida. Poderíamos dizer que a Evangelii Gaudium é Aparecida, que o Papa Francisco acolhe e universaliza para a igreja inteira. Ele coloca, não é, na Evangelii Gaudium, no centro, a opção pelos pobres, não é? E isso é a igreja na América Latina. Ele coloca também aí no coração da Evangelii Gaudium uma evangelização integral, humanizadora. Evangelizar é humanizar, diz Francisco. E isso, não é essencialmente Medellín, uma igreja em saída que rompe com uma igreja autorreferencial, que é essa igreja em estado permanente de missão, como fala Aparecida, e uma igreja presente nas periferias, não é? Que para o Papa Francisco são o verdadeiro centro da igreja, que é aquilo, não é, que a nossa igreja na América Latina já postula desde os anos 60 em colocar-se, né, como cristãos no reverso da história, a partir daqueles que estão excluídos, né? E então, não é, foi nesse contexto, não é, de processo de involução eclesial
mais ou menos interrompido oficialmente por Francisco, mas levado ainda, não é, à prática, e ainda continua através de vários segmentos da igreja, que os bispos do Ceilã, então, pediram, não é, uma sexta conferência, e como a irmã, não é, Inês falou, o Papa surpreendeu com duas novidades. Uma primeira novidade, não é dizer, não, eu não quero uma assembleia de uma elite. Eu não sei se os bispos gostaram muito de escutar isso, né? De serem confundidos com uma elite, não é? Não, eu quero uma assembleia, não é? E aí ele está inspirado no Sínodo da Amazônia. Não, uma assembleia de todo o povo de Deus. De todo o povo de Deus, não é? Para ser expressão realmente do sensus fidelium, a igreja toda ela sinodal, não é? E a outra grande novidade, né, desta primeira conferência eclesial é que não se vai redigir um novo documento. O Papa pediu que se retomasse o documento de Aparecida. E o que significa, não é retomar o documento de Aparecida? Olha, como Aparecida resgata Puebla e Medellín, e como Medellín e Puebla são a recepção do Vaticano II na América Latina, praticamente, retomar Aparecida é retomar a renovação do Concílio Vaticano II. Aliás, o próprio documento de Aparecida, ele diz isso de maneira assim, muito clara e contundente, né? Número, por exemplo, número 100H, né? Diz Aparecida, olha, tem nos faltado coragem, persistência e docilidade à graça para levar adiante a renovação iniciada pelo Concílio Vaticano II e impulsionada pelas anteriores conferências gerais, para assegurar o rosto latino-americano e caribenho de nossa igreja. Disse Aparecida. Uma chacoalhada, olha, tem nos faltado coragem, persistência e docilidade à graça, para levar adiante a renovação do concílio, né, e das conferências gerais anteriores, que deram à nossa igreja um rosto latino-americano. E esse rosto não pode, né, ser deixado assim, se desfigurar. Conservar esse rosto. Não é? E prova disso, diz o documento, né, número 100B, são tentativas de voltar, não é, esse distanciamento do Vaticano II, são tentativas de voltar a uma eclesiologia e espiritualidade anteriores à renovação do Vaticano II. E é o que nós estamos percebendo, apesar do pontificado de Francisco, e apesar de Aparecida na América Latina, são vários os segmentos de igreja que professam uma outra eclesiologia, que é a do Vaticano II, e que também, não é, vivem outras espiritualidades, que essa espiritualidade eclesial, né, encarnada do Concílio Vaticano II. E o documento original ainda nomeava, que depois os censores tiraram, não é? É prova de que nós estamos tomando distância da renovação do concílio, é a volta do clericalismo. Os censores tiraram do documento, mas que o Papa Francisco traz com toda a força e veemência na Evangelii Gaudium. O Papa Francisco tem se oposto duramente, abertamente, frontalmente ao clericalismo. Portanto, Aparecida, ela rompe com uma igreja autorreferencial, aquela igreja pré-conciliar, né, centrada sobre si mesma. A Aparecida projetou, juntamente com o Concílio Vaticano II, uma igreja para fora, uma igreja missionária, uma igreja composta de discípulos e discípulas missionários, membros de comunidades eclesiais em estado permanente de missão. Desaparecida, não é, de que o missionário é aquele que é membro de uma comunidade eclesial, é a igreja que envia missionários. Não há discípulo missionário, não é, a não ser na igreja de Jesus, porque é um segmento na comunidade eclesial. E comunidades que a Aparecida pede que sejam poderosos centros irradiadores, não é, de vida,
porque a Aparecida colocou no centro do documento, João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Nisso consiste a proposta cristã. Aliás, não é, quando o Papa Francisco fala dessa igreja em saída, uma igreja, não é, na doce alegria de evangelizar, o Papa Francisco recorda, no número 176 de Evangelii Gaudium, que evangelizar é tornar presente o reino de Deus, o reino de vida no mundo. É uma definição lapidária, porque evangelizar é anunciar o querigma, se fosse tão simples assim, só isso, né? É muito mais complexo. Evangelizar é tornar presente o reino de Deus no mundo. E a partir, então, não é, deste horizonte, que a Aparecida tem a sua proposta, muito concreta, não é? Que eu vou aqui rapidamente explanar, e depois, você já conhece, evidentemente, né? Mas para a nossa conversa. De maneira didática, em 5 pontos. Né? A Aparecida propõe, para nós, como igreja, um ponto de partida para a ação evangelizadora, para uma igreja missionária. E qual é o ponto de partida, né, que a Aparecida propõe? Diz a Aparecida, junto com Medellín, Medellín dizia que todo compromisso evangelizador nasce de um discernimento da realidade. E diz a Aparecida, o ponto de partida é uma realidade que nos interpela, uma realidade que contradiz a proposta cristã de um reino de vida. E o que contradiz, em nossa realidade, esse reino de vida? São os milhões e milhões de excluídos, abandonados e descartados. Número 65. O reino de vida que Cristo veio trazer, desaparecido no 1358, é incompatível com essas situações desumanas. É incompatível. O cristão não pode compactuar com essa situação. E agora agravada, sobretudo em nosso país, com esse contexto de pandemia. Mas a realidade não tem a última palavra. Existe um horizonte, existe um ponto de chegada. E qual é o ponto de chegada para a ação evangelizadora da igreja desaparecida? O ponto de chegada é a vida em plenitude para nossos povos, através de uma evangelização integral, libertadora, em 359. Esse número desaparecida, Deus em Cristo não redime só a pessoa individual, mas as relações sociais entre os seres humanos. Então, uma plenitude de vida para nossos povos, não só para os cristãos. Porque Deus nos salva como povo, como humanidade. E a igreja é mediação de salvação, não dos cristãos, mas de toda a humanidade. E esse é o ponto de chegada, essa vida plena que Jesus veio trazer. E qual é a exigência para caminhar do ponto de partida a esse ponto de chegada? Porque o caminho é longo. Qual é a exigência? A exigência é uma igreja em estado permanente de missão. Estado permanente de missão. Discípulos missionários que continuam a caminhada, a obra do Mestre Jesus. Onde moras, vem e segue, é esse segmento. E no 362, desaparecida, é preciso que a gente se desinstale do comodismo, do estancamento e tibieza em que nos encontramos, à margem do sofrimento dos pobres do continente. Que cada comunidade seja esse centro irradiador de vida. Então, uma igreja em estado permanente de missão, essa igreja em saída, como qualifica Francisco, é a exigência para caminhar do ponto de partida, que é essa realidade que é contraditória com o reino de Deus, para nos aproximar do ponto de chegada. E qual é a implicação? Tem implicações nesse caminhar para ir se aproximando desse ponto de chegada. E a implicação para a Aparecida
é a necessidade de uma conversão pastoral da igreja. Uma conversão, e isso é a proposta de Santo Domingo, que a Aparecida retoma de maneira muito feliz. E que Francisco, né, a faz quase hegemônica em seu magistério, né, a questão da conversão da igreja, das estruturas, das pessoas, etc. e tal, não é? E diz a Aparecida, em 1370, não é, que essa conversão pastoral da igreja implica passar de uma pastoral de conservação a uma pastoral decididamente missionária. Esta pastoral de conservação é esta pastoral pré-conciliar, centrada no padre, na paróquia, uma pastoral sacramentalizadora, devocionista, milagreira, espiritualista, né? E termos uma pastoral decididamente missionária. E qual é o itinerário? Quais são os passos, né, deste caminho, né, do ponto de partida ao ponto de chegada? Aparecido no 226, aqui coloca o itinerário. Né? 4 momentos. Primeiro, uma experiência pessoal de fé, o encontro pessoal com Jesus Cristo, cristãos convertidos, que têm essa experiência pessoal. Segundo, vivência comunitária, aqueles que descobrem e encontram Jesus vão se encontrar com aqueles que creem, com a comunidade dos crentes, nós cremos com os outros, então engajamento na comunidade, vivência comunitária é o segundo momento. O terceiro momento, coloca a Aparecida, é a formação bíblico-pastoral, não é, que nós falamos muito hoje de iniciação cristã, de catequese permanente, não é, de formação teológica, né? Apareceu coloca uma formação bíblico-pastoral, né? E quarto, o compromisso missionário de toda a comunidade eclesial. 4 passos neste itinerário. E queria terminar, não é, apresentando a proposta de Aparecida, comentando um pouquinho, não é, essa implicação para o caminho, não é, dessa igreja missionária, que é a conversão pastoral. A conversão pastoral, que é uma proposta de Santo Domingo, mas que ficou lá, dormida no texto, e que a Aparecida retoma, mas que tampouco, não é, nós, na igreja, no Brasil, na América Latina, temos assumido de maneira consequente essa conversão pastoral. Embora esteja muito presente, não é, na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco trabalha muito bem, não é, essa implicação de uma conversão pastoral. A conversão pastoral, conforme evocada por Santo Domingo, número 30, não é, cita lá o documento de que ela é uma conversão em 4 âmbitos. Em 4 âmbitos. Um primeiro âmbito da conversão pastoral da igreja é o âmbito da consciência eclesial, não é? Diz nosso magistério latino-americano. O que é uma mudança na consciência eclesial? É o assumir a eclesiologia do Vaticano II. Né? Porque, como diz a Aparecida, existem outras eclesiologias aí sendo ressuscitadas que não são a do Concílio Vaticano II. Portanto, não é, essa mudança de mentalidade, mudança de consciência, né, de igreja, uma outra autoconsciência da igreja, é a igreja povo de Deus, a igreja toda ela ministerial, a igreja que é composta de um único gênero de cristãos que são, não é, os batizados, não é o binômio clero-leigos, não é? Uma igreja inserida no mundo em perspectiva de diálogo e serviço. Essa é a igreja do Concílio Vaticano II. E que muitos e muitos, né, têm dificuldade de assumir, não é? Reassumir essa eclesiologia. Num encontro do Papa Francisco com o clero de Roma, um padre perguntou: Papa Francisco, como é que a gente podia ajudá-lo, não é, em seu magistério, porque a gente nota que o senhor às vezes está muito só. Ele é assim: olha, se vocês querem me ajudar, não é, em meu pontificado, reassumam o Concílio Vaticano II. Assumam e reassumam, não é, a eclesiologia do Concílio Vaticano II.
né? Conversão no âmbito da consciência. O segundo âmbito da conversão, né, proposta por Santo Domingo e Aparecida, é mudança no âmbito das ações, não é? E, basicamente, aqui, o que se propõe é levar a cabo uma evangelização integral, que abarque a pessoa inteira, e abarque todas as pessoas, incluída a ecologia, o cuidado da casa comum. Porque existe muita evangelização, né, desencarnada, espiritualista, mero anúncio, sem, né, fazer esse esforço de tornar presente o reino de Deus, um reino de vida no mundo. Mudança nas ações. Na perspectiva do que o Papa João Paulo II, né, diz lá em Redemptor Missio, no 78, não é? O ser humano é o caminho da igreja. Uma evangelização que faça do ser humano o caminho da igreja. Porque a igreja existe para ser mediação da salvação de Jesus, não é? Aos seres humanos, à humanidade. Mudança nas ações. O terceiro âmbito, não é, da conversão pastoral da igreja, que fala Santo Domingo e Aparecida, é uma conversão no âmbito, não é, das relações de igualdade e autoridade. Igualdade e autoridade. Aqui, basicamente, não é, diz respeito, não é, à questão, não é, do poder de decisão da igreja. Superar, não é, o binômio clero-leigos, e colocar no lugar desse binômio um outro binômio, que é a comunidade de ministérios, a comunidade toda ela é ministerial, e, portanto, superando, né, o clericalismo, né, que voltou com força, né, nesse contexto, né, de involução eclesial, o protagonismo dos leigos, essa relação de igualdade, né, e autoridade, as mulheres na igreja com poder de discernimento e também de decisão, como insiste, não é, Aparecida, não é? Portanto, uma igreja, não é, regida pelo sensus fidelium, relações horizontais, não é, e não verticais, não é? E, finalmente, não é, a conversão pastoral implica também uma conversão no âmbito das estruturas. Como dizia o padre Comblan, não é, qualquer mudança na igreja, se não toca as estruturas, não muda muito, não muda nada. Nós estamos vendo as consequências de não se haver mudado a Cúria Romana, por exemplo. Não é? Como isso atravancou a recepção do concílio. E o Papa Francisco está aí, não é? Já são 8 anos dedicado à reforma da Cúria, né? Começou por casa, não é? E está prestes a, já também, não é? a publicar, não é? a Constituição que vai reformar a Cúria Romana, para fazer o que o Papa Francisco diz lá em Evangelii Gaudium, lá no começo, não é? Uma sã descentralização na igreja, seja do primado da Cúria Romana, seja descentralização também, não é, em nossas igrejas locais, em nossas comunidades eclesiais, em nossas paróquias. É uma igreja regida, não é, por conselhos e assembleias. Não é, conselhos e assembleias. Estruturas flexíveis, que sejam expressão, não é, do sensus fidelium, da corresponsabilidade entre todos, dessa radical igualdade e dignidade de todos os ministérios. O Papa Francisco, na exortação Querida Amazônia, ele desvincula o poder do ministério ordenado. O poder não está nas mãos do ministério ordenado, não. O poder de decisão é da igreja como um todo. Então, queridos amigos e amigas, né, um pouquinho de Aparecida, da riqueza desse documento, 14 anos depois, que o Papa Francisco retoma de maneira assim magistral o Evangelii Gaudium, e que se vai desdobrando, né? Se vai desdobrando em seu magistério, né? Que é muito rico, inclusive, né? Se nós vamos tomar também a Fratelli Tutti, não é?
não deixa de ser um desmembramento dessa igreja em comunhão com toda a humanidade, né, para além das fronteiras eclesiais, como é a igreja na América Latina. E se tomamos a própria Laudato Si, por exemplo, né, lá em Aparecida, existe ali, não é, uma atenção muito especial à questão também da casa comum, da ecologia, né, e que Francisco, ele repercute, né, para a Igreja Universal. Né. Então, muito obrigado, né, pela atenção de vocês, e agora, então, nós vamos deixar um tempinho para a nossa conversa, para a nossa interação mútua. Muito obrigado. Muito obrigada, Padre Agenor, que bom. Enquanto o senhor toma um golinho d'água, né, porque falar 45 minutos sem tomar água, fica seca a garganta. Nós vamos acompanhar o vídeo Nossa Senhora das Águas, que foi o vídeo da oração que a gente não conseguiu ouvir o som. Então, enquanto o Padre Agenor respira um pouco, toma uma água, e a gente pode fazer as nossas perguntas, vamos acompanhar o vídeo. Da Amazônia ao Cerrado, Caatinga e Pantanal, Pampa e Mata Atlântica, livra-nos de todo mal. Mãe, nascida das águas, nas águas aparecidas, convoca todos os povos na rede de tua vida, convoca todos os povos na rede de tua vida. Orgulham rios e florestas, sua sede de justiça, os excluídos da terra, todos num só coração. Negra, ameríndia, mulher, pedimos libertação. Mãe, nascida das águas, nas águas aparecidas, convoca todos os povos na rede de tua vida, convoca todos os povos na rede de tua vida. Com chuva quem bebe a terra, teu magnífica mulher, que enche a mesa do pobre nas águas da profecia, ganância dos poderosos, acumulação denuncia. Mãe, nascida das águas, nas águas aparecidas, convoca todos os povos na rede de tua vida, convoca todos os povos na rede de tua vida. A fonte das águas levai-nos, Maria da Esperança, pés e mãos a caminho, com tua gente agora, reino de Deus acontece, nova criação nesta hora. Mãe, nascida das águas, nas águas aparecidas, convoca todos os povos na rede de tua
vida. Convoca todos os povos à rede de tua vida. Com essa linda canção, então nós vamos convidar nesse momento a canção interpretada pela irmã Lídia, a irmã que também está nos assessorando nesse momento, que estava aí, cantou no início. Então, a nossa gratidão também por essa bela canção que nos motiva ainda mais diante de tudo isso que o senhor foi nos colocando. E vou convidar agora o Padre Mendonça, o Padre João Mendonça, que vai nos trazer presente as inúmeras perguntas. Tivemos, além da gratidão pela sua fala, por essa retomada, temos várias perguntas, né, Padre Mendonça? Para Genô, nós temos aqui 9 perguntas, só para a gente... Então, eu vou colocar de 3 em 3, né? A primeira é a seguinte, vem da irmã Sueli, acho que é a irmã Sueli aqui de Brasília. A atuação do cardeal Bergoglio como relator de Aparecida contribuiu para a eleição dele, de Francisco? É a primeira questão. A segunda é do irmão Roque Kasmirki. Ele diz assim: Deus está sempre fazendo coisas novas. Estamos percebendo esta realidade de Deus? E a terceira, da Silvia Regina Freitas. Ela pergunta assim: por que a igreja tem sérias resistências de colocar em prática o que propõe a Aparecida? Muito bem. Então, uma boa conversa, né? Bom, com relação à participação de Bergoglio em Aparecida e a sua eleição como Papa, né? Realmente, eu acho que se não tivesse havido Aparecida, dificilmente, né, nós teríamos tido, né, o Papa Francisco. Por quê? Porque quando da renúncia de Bento XVI, que por mais que a gente mistifique, etc., mas não deixa de ser uma renúncia que é fruto do esgotamento, não é, de um projeto de igreja, né, de neocristandade. Praticamente, nós havíamos chegado quase naquela mesma situação, não é, lá do Papa Pio XII, na primeira parte do seu pontificado, não é, de dificuldade de diálogo com o mundo de hoje, com o mundo moderno. E, então, a renúncia do Bento XVI tem a ver, não é, com o esgotamento, não é, de uma proposta de igreja e também com a grave situação, não é, da própria Cúria Romana. E naquelas congregações que prepararam o conclave de eleição do Papa Bergoglio, nós conhecemos aquele rascunho que ele fez manuscrito, que depois o cardeal de Cuba, Ortega, pediu, né, e depois publicou. Nesse rascunho que o cardeal Bergoglio fez em uma dessas congregações que precederam o conclave, ele fez uma proposta de igreja, não é, lá, que recolhia muito de Aparecida. E aquilo impactou, evidentemente, não é, os demais cardeais, mas, sobretudo, o fato de ele ter coordenado a comissão de redação do documento de Aparecida, ele se tornou muito conhecido dos bispos da América Latina. E aí nós tivemos, não é, vários bispos da Igreja da América Latina, né, que se tornaram depois também, não é, pessoas que se engajaram, não é, para trabalhar seu nome no conclave. Não é?
E realmente, não é, o primeiro documento que o Papa Francisco publica, que é Evangelii Gaudium, que é o programa de seu pontificado, né, tem muito a ver, não é, com a Igreja da América Latina e, sobretudo, com a Aparecida. E realmente, não é, eu acho que naquele momento, a saída para aquele impasse que se criou com a renúncia do Bento XVI, e a necessidade de se buscar, não é, um outro horizonte, né, de igreja, a América Latina, né, foi a igreja daquele momento, né, oportuno, e isso ajudou, né, e a gente sabe como isso está ajudando também a fazer o pontificado de Francisco, porque o que o Papa Francisco está fazendo e propondo para nós, como Igreja da América Latina, não é que esteja assim muito novidade. Novidade e algo impensado é que um Papa possa fazer isso e dizer isso que ele está dizendo e fazendo e mostrando. Isso jamais poderíamos imaginar que um Papa, né? Mas, não é, no fundo, o que o Francisco está fazendo é levar adiante a renovação do Vaticano II. No modo como a Igreja da América Latina recebeu, né, e está tentando levar adiante. Bom, com relação, não é, a resistência em assumir a proposta de Aparecida, e também Evangelii Gaudium, o pontificado, não é, o magistério de Francisco, tem muito a ver, não é, com a dificuldade em receber a renovação do Concílio Vaticano II. Porque o Concílio Vaticano II, ele é um passo importante que a Igreja deu, para superar aquela mentalidade de cristandade, né, de superar aquele modelo de igreja de neocristandade, de confrontação com o mundo, e de inserir-se, não é, numa perspectiva de diálogo e serviço dentro desse mundo que está aí. E ali está o grande problema. Já em 1968, muitos daqueles que haviam feito o Vaticano II começaram a dar passos atrás, porque tiveram medo de continuar caminhando, não é, com o mundo de hoje, com a humanidade. E o Vaticano II, ele projeta uma igreja, não é, peregrina, não é, o povo de Deus que peregrina no seio de uma humanidade toda ela peregrinante. Então, é preciso ter coragem, evidentemente, para caminhar com a humanidade, não é? Preciso ter coragem, ser livre para caminhar com a humanidade, não é? Não no sentido de deixar-se levar e tudo que está aí está certo, não. De estar inserido no mundo, numa atitude, não é, de diálogo e serviço, e de profecia também. E de profecia. Né? Mas não é, tentar colocar-se fora, né, desse mundo, né? O Vaticano II situa a igreja no mundo. Ela existe para a salvação do mundo. O mundo é constitutivo da igreja. E isso não é tão fácil de ser assumido, e ser levado adiante, porque aí está um mundo pluralista, aí implica, então, também ouvir os diferentes, e acolher as diferenças, implica o pluralismo, do ponto de vista religioso, eclesial, cultural, e aí está a grande dificuldade, não é? Então, em última instância, não é, o futuro da Igreja na América Latina, o futuro de Aparecida, o futuro de Evangelii Gaudium, o futuro do pontificado de Francisco, tem muito a ver, não é, nada com a continuidade do Concílio Vaticano II. E é um pouco assim, eu acho, quase desesperador, não é? Quando a gente olha para novas gerações de presbíteros, de padres, né? Quando a gente olha hoje em dia para o nosso seminário, nossas casas de formação, a juventude que está chegando aí, não é? Que é muito assim, permeável ao espírito do tempo. E nosso espírito do tempo, nessa sociedade assim, em profundas transformações, que deixa, não é, aí um grande vazio, a tentação é se agarrar, não é, em alguma segurança. E em meio a esta crise, a essa travessia que nós estamos vivendo, segurança, nesse momento, só falsa segurança.
né? E a falsa segurança, uma delas é o emocionalismo, e quantos que se agarram no emocionalismo, não é? Aí está o neopentecostalismo também, não é? No catolicismo. E a outra falsa segurança são os fundamentalismos. Colocar a segurança nas normas, nas regras, na tradição, na instituição. E isso dá segurança, mas são guarda-chuva que se arma na tempestade, mas que ficará obsoleto quando a tempestade passar. Isso não ajuda a caminhar para frente, não é? Isso não ajuda. Fazer do passado um refúgio não ajuda a gente a caminhar. Se a gente não sabe bem para onde a gente vai, é importante saber de onde que a gente veio. Mas não para voltar ao passado, para fazer do passado uma fonte. A vida religiosa, não é? Vocês trabalhavam durante muito tempo, e depois até o Vaticano proibiu naquele contexto, né? De refontização da vida religiosa, né? Refontização do carisma, é isso mesmo, refontizar, né? Fonte é água que corre, não é água parada, né? É aquela origem que continua originando-se. E a igreja precisa colocar-se nesse caminho, né, que colocou o Vaticano II, de uma igreja que continua originando-se, né, que continua fazendo-se. É nesse sentido que vem essa questão, né, sobre, né, o Espírito que faz novas todas as coisas, que vai suscitando, não é? Aí essas mudanças e novidades, interpelações, novos sinais dos tempos, e que às vezes a gente não consegue perceber, não consegue captar. Não é tão simples a gente ler os sinais dos tempos, não é? Primeiro que é preciso deixar-se, né, admirar, né, ter essa capacidade de admiração, né? Deixar-se também impactar pela realidade, ter capacidade de escuta, ter, né, uma atitude também passiva de contemplação, né, ter espírito de discernimento. E a grande dificuldade é que as coisas novas vêm misturadas com as coisas velhas. A grande dificuldade é que o espírito, não é? Ele interpela e ele fala em meio à ambiguidade da realidade, não é? E a história ela é ambígua. A positividade e a negatividade sempre vêm misturados, não é? E se a gente não tiver essa capacidade de discernimento, essa serenidade para poder, não é, distinguir, a gente acaba não percebendo ou acaba condenando tudo. Condenando tudo. É isso que diz o cardeal Casper, né, em relação à igreja, né, frente à modernidade, né? Diz, as grandes conquistas da humanidade, né, com a modernidade, elas se deram fora da igreja, contra a igreja, mas fundadas em valores evangélicos. Aonde estava a igreja, né? Não estava. Presente nessa realidade na qual Deus fala. João 23, quando convocou o concílio, disse, olha, a grande dificuldade na convocação do concílio eu encontro aqui em casa, na Curia Romana, onde abundam profetas de calamidades, para os quais não existe nada de bom no mundo de hoje. No fundo, diz ele, eles não aceitam a história, eles não acolhem a radical ambiguidade da história. Acolher a ambiguidade da história. É ali que Deus fala, é ali que Deus, não é, interpela, é ali que muitas vezes Deus vem na contramão. Vem na contramão. Né? E a gente precisa estar atento para poder perceber, né, a sua presença. Ótimo. Tem aqui uma pergunta também da Eliane Barros, que ela diz assim, como encarnar a Aparecida Evangelii Gaudium neste embate que vive a igreja hoje? Sobretudo na pós-pandemia, se é que vai haver, né? Uma pós-pandemia, mas como a gente encarnar isto? E uma pergunta que eu faço também aqui, o Padre Comblan, alguns anos atrás, escreveu um artigo no qual ele afirmava, ele perguntava assim, quem vai levar para frente a Aparecida? Aí ele dizia que não eram os bispos, não eram os religiosos, não eram os padres, e ele respondia, quem vai levar a Aparecida para frente são os cristãos leigos. O que é que o senhor acha? Isso foi um profetismo ou
será que nós não vamos chegar lá? E uma terceira pergunta é da Maria Célia e da Margarida Pantoja, porque está no mesmo sentido. Elas perguntam assim: como, concretamente, superar o clericalismo num contexto de igreja patriarcal e machista? São boas questões, né? Vou começar aqui pela última, a questão do clericalismo, não é? No fundo, aí está um dos ranços, não é, de uma tradição eclesial, não é, que durante praticamente 1.500 anos entendeu a igreja como a hierarquia. E a eclesiologia que chega ao Vaticano II, ela diz expressamente que a igreja é conformada por 2 gêneros de cristãos, o clero e os leigos. Não é? O clero diz essa eclesiologia, não é? Que é uma constituição, que é uma encíclica, né, do próprio Papa, né? Olha, o clero é o polo ativo, em que reside toda iniciativa e todo o poder. E aos leigos cabe obedecer docilmente aquilo que os clérigos decidirem. Né? Então, 1.500 anos, né, de uma eclesiologia assim concebida, a gente diz, né, que o cachimbo deixa a boca torta, né? Então, não é tão simples superar, não é, esse esquema, né, que está introjetado não só nos clérigos, mas também, né, no laicato também. Tanto que existe também clericalismo, né, às vezes, né, dos próprios leigos, né? E a gente sabe que a cópia sempre é pior que o original. E essa superação do clericalismo significa, não é, implica em mudar, não é, essa estrutura eclesial. O padre Ronaldo Munhoz, esse religioso, não é, chileno, bom eclesiólogo, dizia que a igreja, ela precisa ser comunidade a exemplo da Trindade, que é o melhor exemplo de comunidade. E na Trindade não existe hierarquia. Existem 3 pessoas diferentes, não é, numa relação de pericorese, não é, horizontal, mas não existe aquela escadinha, né? E se não existe hierarquia na Trindade, diz ele, também não deveria existir hierarquia na igreja. No sentido de uma escada. A igreja é um povo organizado. Né? Existe quem preside, quem coordena. Existe, não é? Os ministérios também de promoção da comunhão, etc. e tal, não é? Mas quem preside, quem coordena, não comanda, não decide. Ele harmoniza, não é, a decisão que deve fluir entre todos. Então, o clero, não é, não pode continuar na igreja nessa visão piramidal. Aliás, o Papa Francisco, né, tem uma ojeriza, não é, dessa pirâmide eclesial, não é, com o clero na cúpula. Então, ele projeta uma igreja com uma pirâmide invertida, que também não é uma boa imagem, né? Então, os leigos em cima também, não é? E os presbíteros são servidores dos leigos. Dá para entender o espírito da coisa, né? Mas ficaria melhor uma igreja que não fosse pirâmide, nem invertida, nem de vértice para cima, né? Uma igreja que seja, não é, tipo um fluxograma, né? Em que existem relações horizontais e flui entre todos. Não é? E isso vai depender muito, muito, não é, dos leigos e das leigas, não é? Porque também na igreja os direitos às vezes se conquistam, não vem, não é? Então o clero, dificilmente, claro, houve toda uma geração que promoveu uma igreja povo de Deus, não é? Mas hoje as novas gerações são mais ciosas, né, desse topo da pirâmide e às vezes colocam todo mundo em função, né? Então, o melhor antídoto contra o clericalismo
é um leigo emancipado. Leigo emancipado. Leigos e leigas emancipados. Leigos e leigas adultos na fé. Leigos e leigas conscientes, né, de seu poder também de decisão, de discernimento, de seu lugar na igreja, de ser sujeito na igreja. Vai depender muito disso, né? Mas não no sentido também de revanche, mas no sentido de uma igreja toda ela, né, sinodal, uma igreja toda ela corresponsável, uma igreja toda ela entre todos, não é? Também ali, não é? Gestores de tudo o que acontece na igreja. Tudo o que concerne a todos deve ser gerenciado por todos. E como tudo na igreja é para todos, tudo, né, deve ser gerenciado, deve ser gerido, né, por todos. Não é? Então, a superação do clericalismo, infelizmente, não é, vai depender muito dos leigos e das leigas. E que tem a ver, de certa forma, também com o patriarcado, né, como vocês falaram aí também, né? Porque nós, os homens, né, ainda temos uma cultura que ainda reforça, né, o clericalismo dos clérigos, né, dos clérigos, não é? E também, evidentemente, não é, nada mudaria se apenas ordenássemos mulheres também clericalistas e autoritárias, né? Por isso que o documento, né, aquele da Amazônia, vai dizer da importância, né, de que os ministérios sejam concebidos também de maneira sinodal e nessa relação horizontal. Que de nada adianta nós multiplicarmos os ministérios, não é, com a mesma visão piramidal, não é? Quando eu cheguei, não é, do Sínodo da Amazônia, então eu, todo contente, conversei com o meu bispo, disse, olha, lá foi votado, né, de que se vai pensar em ordenar homens casados, e possivelmente se comece pelos diáconos, né, permanentes. Aí o meu bispo me disse, mas será que ao ordenar os diáconos permanentes que nós temos hoje aí, a igreja vai ficar melhor ou vai ficar pior? Porque se os clérigos, padres, presbíteros são clericalistas, né, os diáconos, às vezes, não é? São, às vezes, um pouquinho mais, não é? A importância de superar isso, né? Mas também entre o laicato. Sobre o futuro, né, de Aparecida, né, se depende dos leigos, né, talvez, né, em grande medida, né, mas eu diria que o futuro, né, do Vaticano II, o futuro, né, de Aparecida, o futuro do Pontificado de Francisco, tem muito a ver, não é, com as comunidades eclesiais. Não é? É importante de que o sujeito na igreja não sejam indivíduos ou pessoas ou clérigos, etc., né? Mas que o sujeito da evangelização, o sujeito na igreja, sejam as comunidades eclesiais. Então, a gente empoderar, potenciar, não é? Rede de comunidades, não é? Toda ela ministerial, comunidades, né, que são geridas por assembleias e conselhos, comunidades que sejam todas corresponsáveis, comunidades que estejam aí, não é, inseridas no mundo, numa perspectiva profética e transformadora. Eu acho que depende muito dali, não é? Porque o cristão é realmente cristão quando ele é membro de uma comunidade e quando essa comunidade ela está inserida profeticamente na sociedade, de maneira muito especial nas periferias. Né? Porque o novo sempre vem das periferias e vem de baixo. Então, o futuro da igreja vai depender muito, da presença das comunidades eclesiais nas periferias, e sintonizadas, né, com as grandes causas da humanidade, que são as causas dos mais pobres, dos esquecidos, né, dos descartados. Né? Eu acho que é ali que está o futuro, e é ali que o Espírito, né, talvez, ele esteja mais presente, no sentido de fazer germinar, né, esse reino, que depende dessa abertura e dessa simplicidade, né, desta acolhida, que às vezes são os simples, são os mais pobres, né? São os da periferia que percebem, né, e acolhem com muito mais consequência. Bom, o pós-pandemia, né, vai ser um grande desafio, evidentemente, né? Nós não podemos, de modo algum, sairmos os mesmos dessa pandemia.
Historicamente, nós temos aí o registro que sempre que se sai de uma pandemia, vem aí um período, não é, de orgia, um período, não é, de consumo, um período de extrapolação em todos os sentidos, né, como que recuperando o tempo perdido, né, mas nós precisamos aprender com este tempo, não é? Impossível que tanto luto e tanta luta, não gerem uma humanidade diferente, um mundo diferente, que não gere uma igreja diferente. Eu estou lendo aí o documento preparatório do próximo Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade, não é? A gente está participando ali da equipe de teólogos, e uma das coisas que eu achei interessante ali, não é isso, não é? Que a humanidade, né, nessa pandemia precisa se autogestar, não é, em um novo patamar, porque nós não podemos continuar sendo os mesmos, não é? Tem muito a ver esse novo vírus também, né, com um modelo de vida, né, com um modelo de desenvolvimento, com uma invasão, né, dos espaços também aí, né, dos animais, e que vírus que estavam lá dormidos, né, nos animais, e com esse contato, com essa invasão, eles acabam passando, né? Então, existe uma série de causas, né, que a gente precisa repensar a vida, precisa repensar, não é? E, infelizmente, né, o ser humano tem dois caminhos de aprendizagem, não é? Ou nós aprendemos por amor, ou nós aprendemos pela dor, não é? Mas eu estou quase propenso a pensar, não é, que o que realmente pode nos redimir é o caminho do amor, porque a própria dor, para que mais, né, mais tanta dor, maior dor do que nós estamos vivendo, e vocês estão vendo aí quantos contingentes da nossa sociedade, a passeata que houve hoje, né, com o presidente, né, alheios à dor. Impressionante. Então, às vezes, nem a dor, nem o luto, nem 500 mil mortos, nem aí os 15 milhões de infectados, né, de sofredores, não é, conseguem sensibilizar, não é? Talvez nós tenhamos que propagar um pouco esse contágio, não é, de relações fraternas, amorosas, um buscando, né, pensar no outro, pensar na humanidade, né, movidos pelo amor, pela ternura, pela compaixão, né, por essa atitude do bom samaritano, né. Talvez aí esteja a possibilidade de a gente tocar o lado bom das pessoas e fazermos com que todos sejam, não é, quem sabe, aí, sujeitos, não é, de uma mudança pessoal e de uma mudança também coletiva, para que nós tenhamos uma outra humanidade. A Fratelli Tutti nos dá aí boas perspectivas para a gente se repensar a igreja e repensar a humanidade nesse pós-pandemia. É um documento, não é, simples, mas muito profundo e muito, acho, consequente, não é, com o nosso momento. Oxalá, não é, a proposta de Fratelli Tutti seja acolhida em nossos espaços eclesiais, mas oxalá ela seja acolhida também nos espaços, não é, da sociedade, enquanto cultura, enquanto política, enquanto economia, não é, enquanto sociedade como um todo, porque depende, não é, da humanidade inteira nós assegurarmos a viabilidade, não é, da vida humana e seus ecossistemas, porque nós estamos, não é, caminhando cada vez mais, não é, para patamares muito perigosos, como nós estamos vivendo agora nessa pandemia. Muito bem, Padre Agenor, nós estamos aqui no tempo, mas tem duas perguntas que eu acredito que seja interessante a gente ter presente nesse nosso debate. Uma é a seguinte: a formação das novas gerações de padres parece ir na contramão de Aparecida e da Evangelii Gaudium. O que fazer? Como podemos ajudar?
E uma outra, da Alice Antunes, é assim: como a vida religiosa pode difundir o espírito de Aparecida em nossas realidades neste contexto político e de pandemia que nós estamos vivendo? Bom, duas questões também complexas, não é? E, sobretudo, esta aqui, da formação das novas gerações, não é? De padres, não é? Então, os seminaristas, nos últimos 10 anos, eu aí coordenei, não é? Estou fazendo uma pesquisa justamente sobre o perfil dos padres novos no Brasil, não é? E já terminamos, né, a pesquisa de campo, estamos aí já analisando a coleta de dados, está saindo através da editora Vozes, proximamente, talvez esse mês ainda, não é? O novo rosto do clero, né, o perfil dos padres novos no Brasil, não é? E estamos preparando um segundo livro e depois outros textos também a partir desta pesquisa. E o panorama, não é, realmente não é assim muito animador. Quando a gente olha, né, para os padres, a geração mais nova, não é, e quando a gente olha, não é, para a geração que está sendo formada nos seminários, os seminaristas, não é, e também na vida religiosa, né, feminina em geral, não é, isso não é muito animador, né, infelizmente, não é. Inclusive, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, né, quais são os segmentos, né, na igreja mais distantes, né, do Papa Francisco. E nos Estados Unidos, o segmento mais distante, mais crítico do magistério e do pontificado de Francisco são justamente os seminaristas. Mais do que os padres, mais do que os bispos, né, porque os bispos também estão distantes, né, do magistério de Francisco, do pontificado de Francisco, né. Francisco está muito sozinho em relação também ao episcopado, um episcopado silencioso. Olha, nós estamos já no 8º ano desse pontificado, não é? E a gente vê, assim, pouca vibração, mesmo na igreja do Brasil também, não é? Poderia ser muito mais isso. Olha, o que esse Papa está fazendo, mostrando, testemunhando, dizendo. Nós não estávamos acostumados a isso, hein? Sempre nós tivemos papas que freavam, né? Que era uma instância, assim, uma barreira. Agora temos um Papa que não puxa para trás, ele empurra para frente, e a gente, às vezes, não caminha, não é? Então, a nova geração dos presbíteros é algo preocupante, sem dúvida, né? Mas eles também são fruto de um contexto, de um tempo, e, sobretudo, de onde que eles vêm. Hoje, as vocações, não é, religiosas, e também as vocações presbiterais, né, geralmente, elas vêm desses movimentos de igreja, né, de corte assim, mais pentecostal, ou então mais também, né, de neocristandade, esses grupos de igreja mais conservadores, mais tradicionais, não é? Eles têm essa experiência de igreja e eles vêm, né, para o seminário, para as casas de formação, né, já com essa experiência, com esse imaginário. E o problema, pelo menos eu estou na formação já faz muito tempo, né? E eu constato que não é tanto a formação que eles recebem que está deformando, sabe? Porque até que a formação, né, que se dá, que se recebe, que se insiste, não é? É uma formação atualizada, né? Mas alguém usa aquela imagem, né, de um patinho que é jogado na água, né? Depois ele sai e sacode um pouco, né, suas penas, né, ele sai sequinho, sequinho, né. Então a gente poderia dizer que muitos dessa classe, hoje em dia, né, mais dos formandos, né, e formandas, eles passam pela teologia, mas a teologia não passa por eles, né. Eles já vêm, não é, para as casas de formação, para o seminário, já vêm ali idealizando, né, o bispo que eles vão seguir, o padre, né, que eles vão seguir, o tipo de padre, o tipo de religioso que eles vão ser. Eles têm aí seus modelos, né, e eles suportam quase esse tempo, né, de formação e depois se revelam aquilo que a gente não havia, né, notado no processo de formação, né. Então, vai muito também, né, eu acho,
de lugar de onde se recruta, né? Também essas vocações, e o cuidado que nós temos que ter, não é, das pessoas que chegam, mas elas também podem fazer uma experiência diferente, não é? Daí a importância, então, que no processo de formação, a gente propicia um contato com a outra igreja, a Igreja do Vaticano II, a Igreja da América Latina, né, que eles façam estágio pastoral nesses espaços, porque muitas vezes também, na própria formação, eles ficam protegidos, né, de ter um contato com essa igreja e continuam prolongando aquela igreja do movimento dele, do grupo deles, né, e vão ser depois um padre, vão ser uma religiosa, um religioso, né, a serviço do seu grupo, daquela espiritualidade, daquele grupo, né, que o fundo despertou para a sua vocação, né? Então, ajudá-los, evidentemente, a dar, não é, esse passo seria muito importante. Como que a vida religiosa poderia, não é, difundir mais o espírito de Aparecida? Eu acho que a vida religiosa, não é, no Brasil, na América Latina, tem a aventura de ter um testemunho de uma trajetória, né, invejável, grandiosa. Eu acho que poucos segmentos na igreja têm a riqueza de um caminhar como tem a vida religiosa no Brasil, como tem na América Latina. Não é por nada, não é, que naqueles tempos mais duros de involução eclesial se chamava a CLAR de magistério paralelo, não é? No Brasil, a CRB, graças a Deus, sempre teve uma boa relação com a CNBB e vice-versa, né? Então, aqui foi menos hostil, não é, esse caminhar. Mas, não é, também em nosso país, não é, por circunstâncias diversas, também a vida religiosa, não é, esfriou nesse caminhar, tomou distância da renovação do Vaticano II, também andou se alinhando, né, pouco a pouco, as suas grandes obras. Eu escutei outro dia o Papa Francisco dizendo aos jesuítas, né, de eles se preocuparem com a educação, mas não para formar elite, né? E é uma dificuldade, porque a gente sabe que os colégios, né, não são pagos pelo poder público, e aí tem que buscar recursos, etc. e tal, né? Mas não deixa de ser um grande desafio, eu acho, não é, a vida religiosa, também buscar se colocar, não é, na periferia da sociedade, né, e nessa periferia ir ao encontro daqueles que são, né, os mais esquecidos e necessitados. Esse testemunho, a vida religiosa da América Latina e no Brasil deram, e muitas comunidades continuam dando. Eu acho que ali está a vitalidade e ali está a força também da vida religiosa, né, e aquilo que ela pode contribuir para que a renovação do Vaticano II e o modo como ele foi recebido na América Latina possa ter continuidade, né, e possa ter futuro. Eu creio muito na força, no poder e na contribuição da vida religiosa, masculina e feminina. E a vida religiosa feminina, sobretudo, deu testemunhos incríveis, né, de inserção, de compromisso, e dá ainda hoje. Certas regiões do Brasil, que a gente conhece, né, seja na Amazônia, no Nordeste, mas mesmo nas nossas periferias, nas nossas cidades, não é? Quantas e quantas comunidades que estão aí inseridas, não é? Sendo essa igreja, né, que faz da periferia o centro, porque os pobres são o centro, né, na evangelização e na igreja. Eles que estão nessas periferias, muitas vezes esquecidas, né, pelo poder público, pela sociedade como um todo, abandonado, né, mas que a igreja precisa tê-los no coração, porque a opção pelos pobres é esse fio de ouro que tece as escrituras do Gênesis até o Apocalipse, e que a igreja da América Latina, de maneira tão bonita, né, tematizou, né, e expressou nessa opção preferencial pelos pobres, que é uma opção, como disse o Papa Bento XVI em Aparecida, radica na fé cristológica. Muito obrigado, gente.
Nós é que agradecemos, Padre Agenor, pela sua fala, pelas suas respostas, que realmente foram muito felizes.